Milagres. Vamos falar um pouco sobre milagres. Milagres é usado, Deus usa pessoas para fazer milagres. E milagre existe desde o começo. Assim como Deus usou o Senhor Jesus para fazer milagres, Deus usou também muitas outras pessoas para fazer milagres. Deus, o Pai, usa as pessoas, como usou o Senhor Jesus. Muito além do Senhor Jesus, muitos, além do Senhor Jesus Cristo, foi usado também por Deus para fazer milagres. O Pai, como o Senhor Jesus também fez. Não é só o Senhor Jesus que fez milagres. Ele fez muitos milagres, mas também os profetas que vieram antes dele, muito antes dele, fizeram também milagres como o Senhor Jesus fez. Porque Deus usa pessoas para fazer milagres. Lá em 1 Reis 6,12 diz: um dos oficiais, disse um dos oficiais ao rei. O rei estava preocupado, o rei da Síria, porque o rei de Israel estava sabendo de tudo o que acontecia lá no exército da Síria. Ele tinha um profundo conhecimento dos ataques, como a Síria ia atacar, e ele ficou muito preocupado e ele disse: tem gente no nosso meio nos traindo com o rei de Israel. Aí apareceu um oficial do rei e disse: ninguém de nós, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel até as palavras que o Senhor fala no teu quarto. Então o rei ficou indignado porque tudo que ele ia fazer, o rei de Israel já sabia. Então o exército de Israel tinha uma vantagem muito grande sobre eles, porque não tinha não tinha estratégia de guerra para eles, porque eles contavam, o profeta sabia de tudo. Isso prova que Deus faz milagres, né? Usando pessoas. O Senhor Jesus, pelo poder de Deus, ressuscitou a Lázaro, que já havia morto há 4 dias. Já estava sepultado há 4 dias. Então, as pessoas dizem assim: mas o Senhor Jesus era Deus, porque ele ressuscitou Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Não, ele não era Deus. Deus usou seu Filho, o Senhor Jesus, para ressuscitar Lázaro. O poder que ressuscitou Lázaro lá do túmulo é o poder de Deus. Ele é que usou o Senhor Jesus, mas era o poder de Deus que ressuscitou Lázaro do túmulo. Eliseu, pelo poder de Deus, também ressuscitou pessoas. Eliseu ressuscitou o filho da mulher lá que estava morta, que estava morto, e Eliseu ressuscitou. Pedro, pelo poder de Deus, ressuscitou Dorcas, está lá em Atos 9:37. Pedro ressuscitou. E até a sombra de Pedro, onde passava, os enfermos ficavam curados também. Aí as pessoas pensaram: mas então Pedro é Deus? Nunca. Porque ele fez milagre? Não, é porque o poder de Deus estava com ele. E ele fazia esses milagres pelo poder de Deus, igual o Senhor Jesus também fazia. O Senhor Jesus fazia milagre pelo poder de Deus. Eliseu, pelo poder de Deus, curou Naamã da lepra. Naamã era um homem leproso, foi lá em Israel para ser curado,
Eliseu mandou mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e Naamã ficou curado. Pelo poder de Deus, não é o poder de Naamã. O Senhor Jesus também curou leprosos. Muitos leprosos foram curados pelo Senhor Jesus. Mas pelo poder que era de Jesus, não, pelo poder de Deus. Deus usou o Senhor Jesus, usou seu filho, o Senhor Jesus, para curar os leprosos. E Deus operou por meio de seu Filho Jesus. Portanto, quando o Senhor Jesus ia curar uma pessoa, ou como ressuscitar Lázaro, a primeira coisa que ele fez foi orar e pedir a Deus. Quem cura doenças é Deus, por meio de seu servo. Deus, por meio do Senhor Jesus, o seu Filho, multiplicou pão e peixes para alimentar multidões. Ele fez isso para alimentar, mas por meio de Moisés, Deus abriu o Mar Vermelho. E Deus também usou Moisés para abrir o Mar Vermelho, e o povo atravessou. Muitas pessoas pensam que o Senhor Jesus era Deus porque fazia milagres, mas não precisa ser Deus para fazer milagres. Para fazer milagres, não. Para adivinhar, para profetizar, saber o futuro. Quando o profeta conhece o que o outro está pensando lá na frente. O profeta de Deus, não precisa ser Deus, não. Mas é o poder de Deus que faz eles conhecer essas coisas, né? Porque ele fazia milagre. Pedro ressuscitou Dorca pelo poder de Deus. O Senhor Jesus ressuscitou Lázaro e Pedro ressuscitou Dorcas. Também fez os milagres que o Senhor Jesus fazia. E o Senhor Jesus falou que isso ia acontecer. Ele falou, em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. O Senhor Jesus prometeu que as pessoas que estiver com ele vai fazer as obras que ele fez e ainda vai fazer maiores do que a que ele fez. Fazer mais. Eliseu mesmo fez muitos milagres, mas muitos milagres. Foi um dos que mais fez milagres no mundo, foi Eliseu, né? O que prova que o Senhor Jesus era muito mais do que um ser humano comum? A maior prova que o Senhor Jesus fez, que o Senhor Jesus não era uma pessoa comum igual a nós, é que ele era santo. Ele nasceu santo. O Senhor Jesus nunca pecou. E isso nenhum outro homem fez. Nenhuma outra criatura humana conseguiu viver sem pecar. E o Senhor Jesus era sem pecado. Então nós vemos aí que o Senhor Jesus, nos milagres, o Senhor Jesus era igual aos outros homens. Agora, na santidade, o Senhor Jesus era muito superior, porque ele nunca pecou. O Senhor Jesus era santo e perfeito, coisa que nenhum homem era nesse mundo.